Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um canal do Jorge Dantas, seu canal da geografia, e hoje eu irei falar de modo rápido, mais claro, sobre a latitude e a longitude. Se vocês desejarem, após a visualização, compartilhem com seus colegas, escolhendo o seu aplicativo, sua rede social, melhor dizendo, favorita, e curtam e assinem o canal para vocês obterem mais informações sobre geografia, sobre cultura, entretenimento. Tá legal? Então, vamos lá. Latitude e longitude. Como vocês podem perceber aqui na gravura, há dois ângulos formados, certo? Esse ângulo, deixa eu ver, esse ângulo aqui, ele é representado por essa letra grega, ou Φ. Já esse outro é representado por essa outra letra grega, a lambda, se eu não me engano. Então, esse ângulo aqui formado pela letra Φ, pela letra Φ, ele representa a latitude. Então, a latitude é qualquer ângulo formado da linha do Equador, que é essa circunferência aqui, ó, você pode ver que ela atravessa o globo todo, no meio, no sentido horizontal, paralelo a essas outras linhas aqui. Então, a latitude é formada a partir da linha do Equador até um ponto qualquer determinado. Nesse caso, esse ponto aqui. Então, esse ângulo aqui, até o centro da Terra, ele é chamado de latitude. Nesse caso, está na direção norte, mas poderia muito bem ser aqui na direção sul. Então, a latitude, ela ou é norte ou ela é sul, formada a partir do ponto a partir da linha do Equador até um ponto qualquer determinado em direção à Terra, certo? Agora, a longitude é o oposto, mas também é um ângulo formado. É um ângulo formado do meridiano principal, né, o meridiano de Greenwich, que nesse caso vamos dizer que é esse, em direção a um outro ponto qualquer determinado, quer seja leste ou oeste, formando aqui, ó, esse ângulo. No caso da latitude, o ângulo formado é de 90 graus, tanto ao norte ou ao sul. Já a longitude, ela forma um ângulo de 180 graus, ou seja, uma meia volta. O globo completo são 360 graus e a longitude 180, certo? Aqui eu tenho uma outra imagem que nos ajuda melhor a compreender isso. Então, a latitude, ela vai de 0, que é a linha do Equador, até 90 graus ao norte, ou de 0 até 90 graus ao sul. É importante destacar que essa linha, ela divide o hemisfério em dois, né? Norte e sul. Ao norte, ele é positivo, então todos os valores formados dentro desse ângulo de 90 graus ao norte, eles serão positivos.
E todos os valores formados nesse ângulo 90 graus ao sul, eles serão negativos, certo? Agora, no caso da longitude. A longitude, como eu mesmo falei há pouco, é formada a partir do meridiano principal, que é esse daqui, o meridiano de Greenwich, e ele dá uma meia volta, 180 graus. Ao oeste, os valores serão negativos, e ao leste, os valores serão positivos. Então, latitude, os ângulos formados a partir da linha do Equador em direção ou ao norte ou ao sul, em um determinado ponto, formando 90 graus. E a longitude é o ângulo formado do meridiano de Greenwich no sentido oeste ou no sentido leste, formando 180 graus. Lembrando que no caso da latitude, quando o valor é ao norte, será positivo, ao sul negativo. Longitude, quando o valor for ao oeste, será negativo e ao leste positivo, certo? Agora é importante também aproveitarmos o momento para compreendermos o que significa os meridianos e os paralelos, porque às vezes as pessoas confundem. Então nós vimos agora há pouco que a latitude e longitude são os ângulos formados a partir ou dos paralelos ou dos meridianos. No caso, o ângulo formado a partir do paralelo, aqui, eles são as latitudes, que vão de 0, ou seja, a linha do Equador, até 90 ao norte, sendo positivo, ou até 90 ao sul, sendo negativo. Os paralelos, eles são as circunferências, certo? Que estão na horizontal. Alguns autores dizem que a única circunferência completa no paralelo é a do Equador. As demais são arcos. Já os meridianos, eles são as circunferências, mas tem alguns autores que dizem que são arcos na vertical. Como também já explicado, os ângulos formados pelos meridianos são as longitudes. Ao leste será positivo e ao oeste negativo. Eles formam um ângulo de 180 graus. Por quê? Porque é uma semivolta, né? É um arco. Daqui de Greenwich 0 até a metade ou o antimeridiano. Sentido oposto. Então, os meridianos e os paralelos são assim, ó. Os meridianos, esses arcos, ou então, como alguns autores dizem, circunferência na vertical, e os paralelos, como alguns autores dizem, afirmam, são essas circunferências na horizontal, esses paralelos, né, ou melhor, esses arcos, e quando eles se unem, ó, eles formam isso, o que chamamos na geografia de grade, ou rede cartográfica, porque a partir desse encontro nós podemos determinar um ponto na Terra. Então por isso que é importante esse encontro. Eu encontrei esse resumozinho bem interessante, que diz o seguinte, ó. Os paralelos são circunferências paralelas ao Equador e ligam os pontos da superfície terrestre que têm a mesma relação com o Sol ao longo do ano. Existem 5 especiais: Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Já os meridianos, eles são arcos
que ligam o Polo Norte ao Polo Sul. Os pontos que os formam têm a mesma relação com o Sol ao longo do dia. Tem o meio-dia solar no mesmo instante. Interessante, não é? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu procurei de maneira bem simples, porém claro, né? Explicar sobre as latitudes e as longitudes. Essas gravuras eu peguei da internet mesmo, mas eu sugiro vocês a pesquisarem mais no manual de noções de cartografia básica do IBGE, também o livro do Paulo Roberto Fitts, Cartografia Básica. Ele é muito bom, ajuda a entender mais esse assunto, tá certo? Obrigado pela atenção de todos, tenham um bom dia. Se vocês curtiram, por favor, compartilhem com seus amigos, dê lá o seu joinha e assinem o canal, porque só assim vocês irão obter mais informações sobre geografia, entretenimento, cultura. Como eu sempre digo, geografia não é apenas clima, vegetação e relevo, é o mundo. Viva a geografia!